Vocês sabem que a técnica Coraza é uma técnica para dor, né? Então, vocês podem trabalhar com a TCD para dor em dois jeitos, em duas maneiras na auriculoterapia. A primeira maneira é um tratamento específico para a dor em que eu aperfeiçoei no consultório. Abrindo com Xemen Rim simpático, por exemplo, crianças pequenas, eu abro com ponto zero, né? Então, com esse protocolo, com esse tratamento, abrindo-se com Xemen Rim simpático, eu vou ver o que onde é a dor dessa paciente, né? Então, vamos supor que a dor dessa paciente seja na mão que nós estávamos falando, né? E nós vamos verificar se não é uma tendinite, se não é um túnel do carpo. Vamos supor que seja um túnel do carpo, né? E aí a dor é nessa região aqui, no punho e na mão, tá? Então eu vou ver qual é o meridiano que passa na região da dor. Então, por exemplo, o meridiano que passa na região do punho para túnel do carpo é o meridiano do CS ou do pericárdio, tá? E qual é o ponto que se abre na orelha do meridiano do pericárdio? É o ponto endócrino. Se a dor no punho é nessa região do TA, tá? Nós vamos colocar um ponto na aurículo, que é o ponto. Qual é o ponto do TA? É o ponto do metabolismo, tá? E por que, professora, que eu faço isso? Porque a hora que eu coloco o ponto na aurículo, né? Por exemplo, o ponto do TA ou o ponto do pericárdio, eu vou estar utilizando o próprio ponto, o meridiano envolvido, limpando esse meridiano envolvido e a emoção desse ponto. E aí eu vou atrás da região da mão, só que eu não uso só mão. Eu uso uma correntinha desde trapézio até mão, porque às vezes a dor pode estar um pouquinho mais acima dos dedos, um pouquinho mais abaixo dos dedos, um pouquinho mais abaixo do punho, indo para o cotovelo. Então eu estou cercando, desde trapézio até mão, eu estou cercando toda essa região de mão, de punho, de antebraço, cotovelo, tá? E aí, qual o outro jeito que eu posso colocar, trabalhar com a TCD, né? Depois que eu fizer esse tipo de aurículo, eu vou fazer a TCD, que é a circunferência da mão, tá? Que é a circunferência da mão, e eu vou fazer uma das medidas pequenas, que é um pouco complicado da gente explicar aqui. A mesma coisa o punho. Então, nós não temos na TCD só medidas grandes, onde nós levamos no meridiano do VG, né? Nós levamos essas medidas em pontos específicos do braço, localizando o ponto de maior dor, fazendo uma mocha e colocando um mini gráfico com 3 cristais Coraza, tá? Então, qual seria o outro jeito de eu trabalhar com a técnica Coraza, né? O outro jeito seria fazer uma harmonização na aurículo. E como é feita essa harmonização na aurículo? Eu seguindo o ciclo Shen, o ciclo de geração. E isso também eu consegui aperfeiçoar há mais tempo, porque se eu tenho um problema, né, de pulmão,
por exemplo, asma, bronquite, eu sei que tem a ver com o fígado. Então, por que eu harmonizo, por que eu faço a harmonização desses elementos? Porque eu trato todos, porque é aquilo que eu falei, eu trato um órgão, eu desbloqueio o meridiano e eu trato a emoção daquele órgão e daquele meridiano, tá? Fazendo essa harmonização, nessa harmonização, eu só posso fazer essa harmonização, eu não posso colocar um xemém, porque eu posso ter um problema com o paciente. Porque nessa harmonização, o paciente sente um alívio muito grande. Então, a única coisa que eu consigo colocar a mais numa harmonização seria pontos de ansiedade, pontos de neurastenia, tá? E depois fazer a TCD da mão e do punho. E aí eu não vou colocar aquele tratamento que eu falei para vocês em primeiro lugar, que é o primeiro tratamento com a TCD. O segundo tratamento é a harmonização, termino com a TCD. E o terceiro tratamento é um tratamento de desbloqueio emocional, tá? Então, esse desbloqueio emocional, essa dor pode estar vindo por um bloqueio, um trauma. Então, eu fazendo esse desbloqueio emocional, que foi a primeira coisa que a gente aprendeu com trabalhar com os cristais programados, que eles fazem o desbloqueio emocional do paciente, de uma perda, de um trauma, né? Nós temos uma técnica específica e esse desbloqueio emocional é feito presencial, tá? Não pode ser feito à distância. A harmonização pode, né? E não é que você vai esquecer da pessoa, não é que você vai esquecer do problema, mas vai harmonizar o seu coração para você poder seguir a sua vida. E normalmente, depois de um desbloqueio emocional, as dores zeram. E se não zerarem, vocês podem terminar com a TCD.